Olá, meus amigos, tudo bom? Meu nome é Glauber Lins. Hoje vamos começar mais um estudo do Ministério O Caminho e esse estudo se chama Conflito entre Mentes. Antes de tudo, meu irmão, eu peço que você pare esse vídeo e possa orar e pedir a Deus que Ele te guie para que você consiga compreender cada ponto que nós vamos explanar aqui. É um estudo baseado na Bíblia, no Espírito de Profecia e tenho certeza que será algo que vai ser de grande proveito para você, meu irmão. Então vamos lá. Conflito entre mentes. Que conflito é esse que acontece? Quais mentes são essas? Para a gente poder começar a dar um start, nós precisamos fazer duas perguntas. E a primeira pergunta é: o que é mente? Quando nós vamos ao dicionário, nós vamos ver que mente ela vem do latim. Essa palavra mente vem do latim e significa mentes, espírito, alma, e logo abaixo podemos ver que é a parte incorpórea, inteligente ou sensível do ser humano. É nela que tem um desenvolvimento intelectual, a faculdade intelectiva, a inteligência e a mentalidade, né? Então a gente vê que mente, de acordo com o dicionário, é algo que está além do corpo físico, ou seja, é uma parte incorpórea, além do corpo físico. Porém, eu creio que para muitas pessoas isso é até algo novo, porque sempre quando a gente fala em mente, sempre vem a questão do cérebro. Na marca do nosso estudo, eu até coloquei um cérebro, porque a primeira coisa que se remete quando se pensa em mente é a parte física, é o cérebro. Porém, meus irmãos, onde é que a nossa mente opera? Há alguns anos, um francês de 44 anos, ele se apresentou em um hospital e ele se queixou de uma perca de força nas pernas. Quando foi feito alguns exames com ele, viram que o seu crânio ele estava completamente invadido pelo líquido cérebro-espinhal. Sobrou somente uma fina camada de ainda massa cefálica no cérebro dele. Esse caso ele é bem conhecido na medicina e ele foi descrito detalhadamente em 2007 por essa revista chamada The Lancet. É a revista de maior peso acadêmico na medicina, é mundial. E saiu este caso, um caso que acaba indo contra a tudo que a ciência sempre ensinou, né? De que tudo está na mente, tudo está aqui no cérebro. E nós vamos ver que está muito além do cérebro, né? Está muito além somente do nosso corpo físico. A mente é algo que foi nos dada por Deus e é algo que age em comunhão com Deus. Eu trouxe aqui a raio-x desse caso e olha que interessante, aqui é o cérebro do homem em questão, desse francês, e são dois buracos negros, né? Olha o cérebro aqui, o raio-x frontal dele, o raio-x lateral, e aqui é uma pessoa que tem o seu cérebro normal, né? Podemos dizer assim. Então a gente vê que não é a questão física, não é a massa cefálica que produz os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos sentimentos, mas sim é algo que está além do nosso físico, do nosso corpo, da matéria, porque existe pessoa que pode viver sem essa massa cefálica de forma normal. Essa pessoa de 44 anos, ele vivia normalmente. Só foram fazer um raio-x dele aos 44 anos, né? Olha só que interessante. Então nós podemos ver que a mente é algo que a própria ciência não consegue explicar. Está além das explicações da ciência. Porque antigamente a ciência achava que o nosso cérebro era um grande CPU, era uma grande máquina, e ali se processava tudo que nós temos em nossa vida. Porém, com a descoberta desse caso, a própria ciência vê que a nossa vida está além do nosso físico. E nós, que somos filhos do Altíssimo, sabemos que quem nos mantém é o nosso Deus Criador e que é Ele que dá força ao nosso corpo, é Ele que faz o nosso coração bater. Essa eletricidade que corre em nosso corpo provém da doação do santo trono dele. E não estamos aqui vivendo pela matéria. A matéria não tem poder de nada. A matéria ela é mortal, ela é morta. Sem Deus, tudo é morto. Com Deus, temos a vida, assim que cremos. E a própria ciência, ultimamente, ela vem tendo provas de que realmente a nossa vida vem de algo além da matéria, além do nosso físico. E, meu irmão,
Deus, ele nos diz que nós não podemos ir pela ciência. Nós temos que ir somente pelo que ele nos fala, somente pela palavra dele, crendo na verdade que é Cristo, seguindo o caminho que é Cristo. Ele nos deixa bastante declarado no Espírito de Profecia o seguinte: nesses dias em que tantas vezes o ceticismo e a descrença se apresentam com roupagens científicas, precisamos guardar-nos de todo lado. Por esse meio, nosso grande adversário, Satanás, o diabo, está enganando a milhares e levando os cativos segundo a sua vontade. Tremenda é a vantagem que ele tira das ciências. Principalmente, irmãos, olha o que aqui está deixando bem claro: ciências relativamente humanas. Aí ele, a semelhança da serpente, insinua-se imperceptivelmente para corromper a obra de Deus. E como foi que ele usou a serpente? Se transvestindo dela. Ele não veio com a sua própria forma, ele não veio diretamente, mas ele usou um terceiro para poder credibilizar ou endossar a sua mentira. E assim ele também vem através das ciências. E aqui nos dá ênfase também na ciência relativamente. Então Satanás ele vem enganando o povo de Deus. Essa mensagem aqui não é para o mundo já é do maligno. De acordo a 1 João 5,19, o mundo já é do maligno. Mas nós que cremos em Deus, ele vem disfarçado como uma serpente, através das ciências. Nós temos que ter sempre isso em nossa mente, e nós vamos ver daqui para frente mais esse desenrolar. Essa passagem está escrita no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, na página 711. Agora, o que a palavra de Deus nos diz quanto a isso? Deus ele nos diz lá em Gênesis 1:26, que ele nos fez a imagem dele e a semelhança dele. E isso nos é complementado em manuscrito 11, que diz assim: há mentes que tratam de coisas sagradas sem estar em ligação com Deus e que não discernem o Espírito de Deus, a menos que sua graça os transforme segundo a imagem e semelhança de Cristo, seu Espírito os deixará, tal qual a água deixa o vaso defeituoso. Sua única esperança é buscar a Deus com toda a mente. Então vejam, irmãos, que imagem e semelhança está de acordo à mente, ao caráter, aos pensamentos. Isso é que destrincha, isso é o que representa a imagem e semelhança que fala lá em Gênesis 1:26. Então, continuando, diz: nossa única esperança é buscar a Deus com toda a mente, coração e alma. Então lutarão legitimamente pelo domínio. Satanás furtará a imaginação e as afeições, se lhes derdes oportunidades. Então, a nossa mente tem que estar debaixo da graça de Cristo para que ele possa nos transformar. Não podemos discernir a verdade, nem discernir a palavra de Deus, se a nossa mente não estiver de acordo à mente de Deus, se a nossa mente não estiver ligada à imagem e semelhança de Cristo. Também nos diz lá em Mensagens Escolhidas, volume 1, Salomão possuía grande erudição, mas essa sabedoria era loucura, pois não soube permanecer na independência moral, livre do pecado, na força de um caráter moldado segundo a semelhança divina. Então veja que o nosso caráter é ele que deve estar em semelhança com Deus. A nossa mente é ela que tem que ser a imagem de Deus. Então, tendo isso como base, vamos ler mais alguns versículos. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia que dela comeres, tu certamente morrerás. Nós sabemos que a vida é Deus. A divindade é dela que provém a vida. Se eu me afasto do meu Criador, a consequência é a morte. Não conseguimos subsistir sem Deus em nossa vida. Sem Deus, sem essa conexão com o nosso Criador. A vida provém dele, e a vida que está em nós vem dele. Nossos pensamentos, nossa mente, nossos sentimentos, tudo é fruto da nossa conexão
com o nosso Criador. E Deus fala que no dia que a gente desobedecer, essa ligação, ela quebra. E a partir desse momento, nossa única certeza é a morte. Então veio a serpente e disse à mulher: certamente não morrereis. Olha o engano de Satanás. Sabemos que essa serpente estava sendo possuída, servindo como um instrumento do inimigo para poder trazer a mentira, para poder quebrar a verdade que Deus nos traz. E essa verdade, e a mentira que ele trouxe foi que certamente não há morte na desobediência. E essa mentira ecoa até hoje, que o ser humano, ele é eterno. Ela continuou dizendo: porque Deus sabe que no dia que dele comerdes do fruto, então vossos olhos serão abertos, ou seja, vocês terão conhecimento. O que é que ela queria dizer? Que Deus tinha um conhecimento oculto e que você conseguiria esse conhecimento se você comesse da árvore, se você fosse pelo caminho ao qual Deus não permitiu. E ela continua dizendo, e vós sereis como o quê? Como deuses. Então, ele ali prometeu ao homem a questão de ser como um Deus, independente, como ele só, sem ter essa conexão do Altíssimo, não mais uma criatura, mas sim um Deus, conhecendo o bem e o mal. E isso, meus irmãos, é pregado até hoje. Isso é pregado até hoje. E o ser humano, como nós sabemos, cedeu a esse pecado. Deus deu livre-arbítrio ao homem. E ele usou desse livre-arbítrio cedendo ao pecado. O governo de Deus é o amor. E o amor, ele não tem nada que nos prenda, porque o amor não quer, não subjuga. O amor, ele conquista. As coisas que o amor, as leis que o amor nos traz, são leis que são obedecidas pela conquista, não pela imposição. E nós podemos ver no espírito de profecia o seguinte: o conhecimento que Deus não queria que os nossos primeiros pais tivessem era o conhecimento da culpa. Ou seja, fui contra o amor, fui contra aquele que tanto me amou. E isso traz uma culpa muito grande. E quando aceitaram as afirmações de Satanás, que eram falsas, introduziram-se em nosso mundo a desobediência e a transgressão. Ou seja, o homem agora desenvolveu uma mente desobediente e uma mente transgressora. Essa desobediência à expressa ordem de Deus, essa crença na mentira de Satanás, abriu sobre o mundo as comportas da desgraça. Tem ele trabalhado contra Cristo em seus esforços para restaurar a imagem de Deus no homem, imprimindo-lhes na alma a semelhança divina. Então, Deus ele está trabalhando para que a nossa imagem seja restaurada dele. Porém, Satanás ele vem trabalhando contra Cristo nesse trabalho. Ele não quer que a nossa alma e que o nosso caráter seja reestruturado à semelhança e imagem de Deus. Perceba o conflito que existe. Em Gênesis 3,17, a gente vê a consequência da desconexão da nossa mente com a mente de Deus. E lá fala, e os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e cozeram folhas de figo e fizeram para si aventais. Quando houve o pecado, automaticamente eles viram que a consequência, a justiça de Deus, o amor de Deus, a mente de Deus se desconectou deles. E agora, aquilo que para eles não produzia morte, não produzia pecado, não produzia transgressão, no mesmo momento começou a produzir. Eles andavam nus, sem olhar com crítica, sem olhar com um desejo malicioso, sem olhar com coisas, com sentimentos terceiros, sem olhar com sentimentos ruins. Ele não tinha ali o conhecimento do bem e do mal. Porém, no momento que eles pecaram, eles começaram a ver o quê? A culpa. E eles viam culpa em tudo. E eles viram que estavam nus. E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: onde estás? E ele disse: eu ouvi a tua voz no jardim e tive o quê? Medo. A culpa, meus irmãos, produz medo. A separação de Deus produz medo. A morte produz medo. Quando eu me separo da vida, a morte que começa a surgir dentro de mim produz medo. Porque eu estava nu e me escondi. Ele viu a real situação deles. Quantos hoje também não se sentem dessa forma? E por quê? Porque estão nus, porque estão longe do Criador. O medo que está dentro de nós é o resultado da distância que nós temos
com o nosso Criador, com o nosso Redentor. O plano da redenção, então, foi instaurado. A divindade operou agora, primeira, segunda e terceira pessoa, em prol do ser humano. Todos, eles desenvolveram um plano ao qual tem como principal objetivo restaurar esse elo quebrado entre nós, pecadores, agora, com a divindade santa, pura, eterna e boa. Vamos ler agora 2 Coríntios 11, versículo 3, que diz: Mas eu temo que, de algum modo, assim como a serpente enganou a Eva com a sua sutileza, que as suas mentes sejam corrompidas da simplicidade que há em Cristo. Cristo, irmãos, ele já vem fazendo isso conosco, nos ligando à mente da divindade, à mente do Pai, à mente de Deus. Porém, a serpente ainda anda por aí, Satanás, o diabo, o dragão, a antiga serpente, e ele vem de forma sutil, querendo nos arrancar da simplicidade que há em Cristo. Ele quer corromper as nossas mentes. E Deus, ele nos prometeu que eu colocarei quem? Deus. Eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente. Ele ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmãos, essa semente é Cristo. Cristo já está fazendo essa obra de pisar na cabeça da serpente. Essa cabeça da serpente, meus irmãos, agora está aqui dentro, dentro da nossa mente, dentro da mente do homem. Aquela mentira que ela contou, ela vem ecoando e ecoa em nós também, ecoa em nossa mente. Por quantas vezes nós não desejamos agir pela nossa vontade, pelo nosso eu, por esse Deus que nós criamos dentro de nós, em vez de agir pelo assim diz o Senhor, pela palavra de Deus. Não somos diferentes de Eva, em hipótese alguma. Eva ali naquele momento decidiu ouvir quem? Satanás, e ali buscando ter uma certa independência, foi lá e comeu o fruto. Adão, não querendo perder ali Eva, a matéria, a pessoa que estava do lado dele, tudo que ele conhecia, o que ele conhecia, o prazer dele no jardim do Éden, fez o quê? Preferiu comer também do fruto, pecar. E nós não somos diferentes. Muitos se perdem porque quer ser como Deus, quer ter uma independência de Deus. Outros se perdem porque não quer se afastar desse mundo, dos prazeres que esse mundo oferece, do que ele tem aqui, do que ele consegue palpar. E nisso acaba não ouvindo a palavra de Deus. Não somos diferentes deles. Mas Deus, ele quer matar esse veneno que está em nós, essa cabeça que está se instaurando em nós, essa mente. Ele é a semente e ele deseja destruir toda consequência que trouxe os pecados dos nossos pais. A Bíblia nos traz duas mentes. Vamos conhecê-las. A primeira mente é a mente de Deus. Nós podemos ver isso quando nós lemos lá em Levítico, né? Um homem, filho de uma mulher israelita, blasfemou contra o nome do Senhor, né? E o amaldiçoou. E eles trouxeram a Moisés, esse homem. E eles colocaram esse homem em custódia, até que a mente do Senhor se revelasse a eles. Então veja que a mente do Senhor é algo separado, não está com a nossa mente. Então eles precisaram esperar que a mente do Senhor se revelasse a ele. Ou seja, podemos ver também lá em Samuel, quando Deus vem dizer de Davi: e levantarei para mim um sacerdote fiel, que fará de acordo com aquilo que está no meu coração e na minha mente. Veja que Deus, ele tem uma mente separada da mente que o homem tem hoje em dia. E a gente vê que Deus quer que essa mente esteja em nós. Então disse-me o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, ainda assim minha mente não poderia estar a favor desse povo. Aqui ele está falando com Israel, essa passagem está lá em Jeremias. Então Deus está dizendo que Israel não tinha a mente dele, porque a mente de Deus não podia estar a favor do que o povo estava fazendo. Tanto que ele fala logo aqui: lançai-os para fora da minha presença e que saiam. Veja a distinção da mente de Deus e da mente do pecador, do homem. Lá em Jeremias também diz: eles também edificaram os lugares altos de Baal, para queimar os seus filhos por meio do fogo, como oferta queimada a Baal, o que eu não ordenei, e nem falei isso, e nem veio à minha mente. Está bem claro aqui, irmão, que a mente de Deus ela é uma, e a nossa mente ela é outra. E vamos deixar isso mais claro
quando conhecermos a segunda mente. Vamos lá. Pois quem conhece a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Paulo nos endossa, né? Agora vamos conhecer a segunda mente, a mente do homem. Lá em Provérbios, Salomão nos deixa claro: um tolo profere toda a sua mente. A mente do homem é uma mente tola. E a Bíblia nos deixa isso bem claro. Mas um homem sábio guarda para depois. Aqui a sabedoria nós sabemos que provém de Deus. Aquele que está com a mente de Deus é um homem sábio. Aquele ao qual Deus dá as suas graças através da tua sabedoria se torna um homem sábio. E ele sabe agir, né? Como aqui a gente está vendo em Provérbios. Romanos 8,5 nos diz: porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Em Romanos 7,23 nos diz: mas eu vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente e me trazendo cativo debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, Paulo aqui está dizendo que a carne, a vontade dele, né, a mente que produz, a mente do eu, a carne tem uma lei, a lei que ela quer obedecer. Porém, a mente dele, ao qual nós vimos no versículo anterior, que está para o Espírito, está para Deus, a mente dele que ele entregou a Deus, ou seja, Senhor, eu não quero que seja a minha vontade, eu quero que seja a sua vontade. Eu não quero que seja o meu caráter, eu quero que seja o teu caráter. Essa mente, a lei que está lá, que é a lei de Deus, elas guerreiam. E aí nessa guerra, isso muitas das vezes traz, né, nesse caso aqui em Romanos 7, que ali é o homem do pecado, a guerra que está no membro, que está na carne, que está na vontade, no nosso eu, acaba trazendo cativo debaixo da lei do pecado que está nos membros dele, ele em si. Mas aqui a gente vê bem claro que existe também a lei que está na mente, a mente do homem, né? Ninguém vos domine a seu bel prazer. E o próprio Paulo nos ensina: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretextos de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando inchando a sua mente carnal. Então nós temos aqui a mente que é da carne e a mente que é do espírito, elas se guerreiam e nós escolhemos qual mente inchar. Se eu deixo que o meu bel prazer, a minha vontade domine, eu vou inchar a minha mente carnal. Mas se eu deixo que a mente de Deus, a vontade de Deus, domine o meu ser, a minha mente, aí eu incho a mente espiritual. Olha que coisa interessante, né? Outra coisa, meus irmãos, que a gente tem que sempre ter em mente é que somente Deus é onisciente. Somente Ele conhece a nossa mente, tanto a minha quanto a sua. Ele declara: porque eu conheço as coisas que vêm à vossa mente, cada uma delas. Nenhum anjo, nem do bem, nem do mal, tem conhecimento de nossa mente. Porém, tudo que está nela, nós colocamos para fora através de nossas obras. E somente assim nós vamos ser julgados. Por isso que a Bíblia nos diz que nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Como diz lá em Apocalipse 20:12, né? Que foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. Então, se dentro da minha mente, ali, eu posso ter todas as ações, ir para a igreja, guardar as leis, fazer caridade, ser um santo às vistas do homem. Porém, ali na minha mente eu cativo a ira, eu cativo a raiva, eu cativo a crítica, né? A acusação. Deus ele vai permitir que Satanás coloque circunstâncias em minha vida e em um momento certo eu colocarei tudo aquilo que está em minha mente para fora. Agora, aquele que tem a mente de Deus, ou seja, faz as obras através da consciência que Deus vem colocando nele, pode vir a tentação que for. Ele nunca vai fugir da vontade de Deus. Mas aquele que produz dentro dele, aquele que produz obras sem ter a mente de Cristo, sem ter o caráter de Cristo nele, sem ter a operação do Espírito nele, em um momento essa pessoa, ela vai colocar tudo aquilo que ela cativa na sua mente
que ainda é a carne que governa, para fora. E aí é que nós vemos o que é a incoerência, né, de muitas pessoas que professam ser de Cristo. Mas a gente tem que ter isso sempre fixado. É que o que a gente tem em nossa mente sempre é colocado para fora, de um jeito ou de outro. E nós vamos ver nesse estudo, Conflito entre Mentes, que Satanás ele tem métodos de poder acessar tudo que está em nossa mente. Vamos para frente e nós vamos ver isso. E agora vamos ver o propósito do Criador para nós. Qual é o propósito dele para a nossa mente, né? Mateus 22:37, Jesus nos diz que tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Deus quer que a gente ame a Ele de toda a nossa mente, que a nossa mente seja entregue totalmente a Ele. Nós vamos ver em 1 Crônicas também, quando é dito a Salomão: e tu, Salomão, meu filho, conhece o Deus do teu pai e serve-o com um coração perfeito e com a mente bem disposta, ou seja, entregue a sua mente a mim, que ela tenha disposição de me servir, de ser minha, ou seja, que a minha imagem, a minha semelhança, a minha vontade esteja na sua mente. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e compreende todas as imaginações do pensamento, ou seja, ele prescruta, como nós vimos lá, toda a nossa mente. Se a gente faz obras, mas a nossa mente não está disposta a fazer aquilo, mas faz por fazer, porque tem que fazer, Deus ele está prescrutando, está esquadrinhando nosso coração. E ele sabe. Aí ele diz: se tu buscar a Deus, ele será por ti encontrado. A gente sempre encontra ele. E aí sim a nossa mente é moldada quando a gente encontra Cristo. Mas se tu o abandonares, rejeitar-te-á para sempre. Olha que coisa linda, né? Que tesouro a gente vê nesse versículo, né? Em 1 Crônicas 28, 9 e 10. Que isso não foi só para Salomão. Isso também é para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Se nós entregarmos a nossa mente de forma bem disposta a Deus, se nós buscarmos a Ele através da palavra, do estudo da palavra, em tudo, tentando conhecer o nosso Criador, tendo Ele como primeiro em nossa vida, nos entregando sem reserva, não querendo que seja o nosso eu, a nossa mente que governe, mas sim a mente de Cristo em nós, pode ter certeza que nós o encontraremos. E Ele é que governará a nossa mente e Ele nos tomará como posse. Em Isaías 26, Deus diz: tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente permanece em ti, porque ele confia em ti. Meus irmãos, quer ser guardado pelo Salvador? Quer ser guardado pelo Criador? Quer ser guardado pelo Altíssimo? Que a sua mente, então, permaneça nele sempre. Confie confie, meu irmão, que a vontade dele é melhor do que a tua própria vontade. E ali sim você terá paz e será guardado na perfeita paz. Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Meus irmãos, ter a mente de Deus, ter a mente da divindade é ter a mente de Cristo. Então, Cristo, onde é que eu posso conhecer a mente de Cristo? Não é somente em Mateus, Marcos, Lucas e João. A mente de Cristo está de Gênesis a Apocalipse. Se eu devoro a palavra de Deus, se eu busco estudar, esquadrinhar em cada vírgula, em cada ponto, se eu pego um versículo, leio de manhã e passo o meu dia meditando nele, buscando entender, buscando em Deus, Senhor, o que o Senhor quis dizer aqui? Se eu busco conhecer o meu Criador, ao qual eu amo, pode ter certeza que ali eu vou conhecer a vontade dele, a vontade de Cristo, porque Cristo, toda a Bíblia é o testemunho dele. Em toda a Bíblia eu tenho o testemunho do meu Deus, do meu Senhor Jesus Cristo. E é dessa forma que a gente consegue ter a mente dele, indo à palavra de Deus, para poder conhecer a vontade dele. É dessa forma, meus irmãos, que eu consigo ter a mente de Cristo, conhecendo a palavra. E aí, Filipenses crava isso dizendo: que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Muitas das vezes a gente pensa, gente, isso é impossível. Jesus era Jesus, eu sou eu. Mas Jesus ele veio a esse mundo, meus irmãos, para nos mostrar que é possível sim viver em união com a divindade, em união com o Pai. Ele veio nos mostrar o caminho. Ele andou somente
pela palavra, dizendo, filho, vá pela palavra. E ele diz, né, lá em 1 João 17, Pai, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. E ele fala que ele é o pão da vida, a palavra viva é ele. E Davi, ele nos deixa isso também claro quando diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Meus irmãos, a palavra é Cristo. Se você quer ter a mesma mente de Cristo, você precisa se firmar na palavra, em toda a palavra. Gênesis a Apocalipse, certo? Muitos hoje falam que não podemos ter a mente de Cristo por conta de que Cristo veio com a mente igual a de Adão antes da queda. E que Cristo não tinha uma natureza, uma mente igual a minha e a sua. A Bíblia não endossa isso em momento nenhum. Pelo contrário, a Bíblia diz totalmente diferente. O Espírito de profecia que veio para nos auxiliar, ser a nossa luz presente, não endossa isso em momento nenhum. Pelo contrário, é só você estudar, meu irmão. Eles, muitas das vezes, fazem marabalismos. Um pedacinho aqui, corta, bota outro pedaço ali, como um homem que foi um Balaão no Adventismo, chamado Larry Frum. Ele conseguiu fazer algo assim abominável, né? Porque ele, para poder justificar esse pensamento, ele faz um marabalismo, porque, na verdade, hoje, infelizmente, na doutrina ensinada no Adventismo, vocês podem ler isso até no livro Questão sobre Doutrinas, que é um livro onde todo teologando, todo pastor mergulha em sua faculdade de teologia, lá deixa bem claro que eles dizem que Jesus ele tinha uma natureza humana, a natureza humana de Cristo é aquela natureza somente física. Ou seja, Jesus sentia dor, ele sentia cansaço, sono. Então, nisso ele veio como um homem. Nisso ele veio como diz o Espírito de Profecia, com 4.000 anos de pecado. Nessa questão, ele veio da semente de Abraão, da semente de Davi, mas, no âmbito da mente, eles ensinam hoje que Jesus veio com uma mente igual a de Adão antes da queda. Mas isso você não tem na Bíblia, em momento nenhum. Nem no Espírito de Profecia tem. Nem no Espírito de Profecia tem. Não existe essa passagem, não existe esse escrito. Mas eles conseguiram fazer algo ali abominável a Deus para poder endossar essa justificativa e nisso trazer um Jesus distante de mim e de você. E por isso muitas pessoas não buscam ter a mesma mente de Cristo, porque falam, não, mas Jesus tem outra coisa, Jesus teve uma mente lá de Adão antes da queda, uma mente divina. Por isso Jesus nunca pecou. Eu não vou conseguir isso de forma nenhuma. Muitos pensam dessa forma, né? E isso não é bíblico, isso não é escriturístico. E a Bíblia, pelo contrário, nos pede que a gente tenha a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Então, a Bíblia está me pedindo algo impossível? E o Espírito de Profecia deixa isso bem claro, irmãos. Olha só. Aqueles que creem em Cristo e obedecem aos seus mandamentos não estão sobre a escravidão da lei de Deus. Pois, para aqueles que creem e obedecem a sua lei, não é uma lei de escravidão, mas de liberdade. Todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que confia no poder protetor de um Salvador ressuscitado, que sofreu a pena pronunciada sobre o transgressor, todo aquele que resiste à tentação e, em meio ao mal, copia o padrão dado na vida de Cristo, pela fé no sacrifício expiatório de Cristo, se tornará participante da natureza divina, aqui, agora, em terra, tendo escapado da corrupção que há no mundo pelas concupiscências. Todo aquele que pela fé obedece aos mandamentos de Deus alcançará a condição de impecabilidade em que Adão vivia antes de sua transgressão. Então, Jesus ele é o segundo Adão. E ele veio e ele viveu sem pecado. Por quê? Porque ele vivia na palavra do Pai, um com o Pai. E também porque Jesus já nasceu do Espírito. Nós também podemos nascer no Espírito. E isso é quando a gente se converte. Quando a gente desce nas águas batismais, mostrando ao mundo, aos anjos, que nós estamos entregando nossa vida a Deus. E nesse momento, Deus nos dá força para poder viver de acordo à vontade dEle. E aí, seguindo a vontade dEle, seguindo os mandamentos dEle, não estando mais sobre a escravidão da lei, como Paulo fala. Por quê? Porque a lei, para mim agora, é um deleite servir.
porque agora eu tenho uma salvação. Eu tenho o meu Salvador ressuscitado. Eu tenho aquele que morreu por mim. E aí eu copio o padrão dado na vida de Cristo. O caminho que ele me entrega é o padrão da vida dele. E aí sim, eu viverei também como Adão vivia antes de sua transgressão. Mas isso hoje já não é mais pregado. Pelo contrário, o nome disso para os pastores da instituição adventista e suas lideranças é perfeccionismo. Perfeccionismo é o nome disso. Não sei se você já teve a oportunidade de ouvir alguém falar, mas fulano é perfeccionista, é extremista, mas está escrito, né? Nós estamos lendo junto. Vamos para a frente. 1 Coríntios nos diz: rogo-vos, porém, irmão, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, que não haja divisões entre vós, antes sejais perfeitamente unidos. Como? Em uma mesma mente. Esse é o propósito de Deus. E em um mesmo julgamento, que eu e você, irmão, tenhamos a mesma mente. Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder e de amor, e de uma mente sã. Ele quer que nossa mente seja saudável, não esteja contaminada, ou seja, não esteja corrompida com as coisas desse mundo, né? A gente corrompe nossa mente com a alimentação, com as coisas que a gente assiste, com as coisas que a gente ouve, com as coisas que a gente busca sentir, com os nossos pensamentos. A gente precisa ter uma mente sã, livre de toda essa contaminação. Precisamos também ter uma mente sóbria, como Paulo também nos diz na carta a Tito. Precisamos de uma mente sóbria e também precisamos entender que esta não é uma obra nossa. A transformação da nossa mente é uma obra do Criador. Ele mesmo nos diz, né? Eu porei as minhas leis em suas mentes. É Deus que coloca. O poder que está em nós, irmãos, é decidir por isso. É escolher. Senhor, eu escolho viver a tua vontade. Eu quero que o Senhor opere em mim. Tenha certeza, irmãos, ele irá operar. Ele fala que este pacto eu farei com aqueles depois daqueles dias, diz o Senhor. E o pacto é qual? Porei as minhas leis em seu coração e em sua mente as escreverei. E aí sim, irmãos, seremos como Cristo. Como Cristo andou nesse mundo, andaremos. Como Adão esteve antes da queda, estaremos. Aqui, nesta terra, existe muita contrafação sobre essa verdade. Aconteceu problemas no início do Adventismo. Existia um movimento chamado Carne Santa, ao qual pessoas entenderam esse pacto de forma errada, estudou a palavra de Deus ainda com o eu ali, com os desejos encarnados neles, e aí foi uma derrocada, Satanás obteve uma vitória. Por conta disso, hoje, muitos pastores e líderes da igreja adventista, quando a gente fala no pacto eterno que Deus quer operar em nós, de nos tornar assim como ele, perfeito, aí eles falam, cuidado para vocês não entrarem no movimento da carne santa. As pessoas lá atrás que fizeram esse movimento da carne santa, eles foram criados a uma falsa perfeição, uma perfeição que a própria serpente deu a eles. E se você estudar o caso, você vai ver a que ponto eles chegaram. Mas Deus, ele nos dá a verdadeira perfeição, que é estar nele, ele em nós. É Cristo a esperança de nossa glória. É deixar que ele faça a obra em nós. E como é que a gente faz isso, irmãos? Não é professando ser santo, mas é abnegando o nosso eu, não vivendo para nós. Essa obra aí muitos têm dificuldade de fazer. Não ser mais a sua própria vontade, mas a vontade de Deus em você. Mas eu quero que seja dessa forma, eu gosto dessa forma, eu só como isso, eu só ajo se for assim, mas eu preciso disso. Mas eu penso assim, mas a adoração tem que ser dessa forma, mas a música que eu gosto é essa. Abandonar tudo isso, abandonar todo o meu gosto e fazer exatamente a vontade do nosso Criador. Essa é uma obra que dói em muitos. Muitos não têm o poder de se abnegar do eu. E por conta disso, eles têm muito medo deste pacto que Deus tem para fazer com cada um deles. Não tenhamos medo, porque tudo que Deus faz para nós é perfeito. Tudo é bom e tudo é o melhor. Então, nós temos que entregar o nosso eu, abnegar dele, para que Deus possa botar as leis dele dentro do nosso coração, para que o Espírito Santo possa habitar em nós. E aí existe agora um conflito. O conflito entre mentes. A minha mente, a mente do meu eu, e a mente que Deus quer colocar em mim, que é a mente dele. Esse é o verdadeiro conflito. Deus fala, né? Sede sóbrio, seja vigilante, porque o adversário,
O diabo anda de redor. Ele quer nos devorar. E ele quer fazer o quê? A única coisa que ele sabe fazer é roubar, matar e destruir. Ele vem como um ladrão. E ele se transfigura em quê? Em anjo de luz. E o engano da serpente é: você será como Deus. Você terá conhecimento. Então Satanás, ele nos acaricia dizendo: não, o seu conhecimento é o primeiro e a sua vontade é a primeira. Você é um Deus para você mesmo. Primeiro você, depois todo o resto, inclusive Deus. Primeiro a sua vontade, depois a vontade de Deus. Percebam quantos não colocam outros deuses diante do nosso Pai. Quantos não colocam outros deuses diante do Altíssimo? Percebe aí? Olha só, a partir do momento que eu estou aqui acariciando a minha vontade e não buscando fazer a vontade de meu Deus, para mim eu sou o meu Deus. Neste momento, eu me torno um Deus. Consegue compreender, meu irmão? E Satanás, ele vem transvestido de serpente, de anjo de luz, de coisa boa, de um bom mensageiro, de uma boa mensagem, que é a mensagem pregada em vários púlpitos, que você consegue ser filho de Deus mesmo cometendo os pecados dia a dia que você comete, vivendo da forma que você quer viver, comendo, se vestindo, pensando, assistindo, ouvindo o que você deseja ouvir, o que te dá sabor, o que te dá prazer, o que acalenta o seu sentimento. Você pode ser dessa forma e ter a Deus. Você pode ser dessa forma, com o seu eu ali, da sua forma, da forma que você quer viver e ser batizado. Pelo contrário, hoje em dia já faz assim, adequa a igreja, hoje em dia eles já estão adequando a igreja para que a igreja te dê prazer, para que a igreja se adeque aos seus gostos. Irmãos, isso não é bíblico. Você não vai encontrar em momento nenhum na Bíblia Deus se modelando à imagem e semelhança do seu povo. Você não vai ver isso. A Bíblia pede algo totalmente o contrário. Satanás, ele opera na mente e diz assim na Bíblia: mas eu temo que de algum modo a serpente enganou a Eva. Já lemos esse versículo, vamos ler novamente. Sutileza, que as suas mentes sejam corrompidas da simplicidade que há em Cristo. Então, através da sutileza, Satanás, ele muda a nossa mente. O conflito, a guerra, meus irmãos, é na mente. Deus quer ter a mente dele dentro da nossa mente. Ele quer que a nossa mente morra para que ele possa nos fazer novamente a imagem e semelhança dele. Mas Satanás, ele vem e começa a operar em nossa mente. Deus fala: não sejais, meus filhos, de mente duvidosa. A gente não pode ter dúvida. Satanás opera na dúvida. Ele sempre vem colocando dúvida em nós. Como é que a serpente chegou a Eva? Não é verdade que Deus falou que não era para comer de nenhuma das árvores do jardim? E se citou a dúvida em Eva. Eva falou: não, nós podemos comer de todas as árvores, menos da do conhecimento do bem e do mal. E ali Satanás falou e Eva continuou dizendo: porque se nós comermos ou tocarmos, certamente morreremos. E aí ela veio agora com a contrafação: certamente não morrereis, né? Então, Satanás, ele sempre vem incutindo a dúvida em nossa mente. Sempre vem incutindo a dúvida, né? Deus pede para que não sejamos de mente duvidosa. E a gente vê que Satanás também usa pessoas, aqui no caso foram os judeus incrédulos, eles incitaram os gentios e contaminaram as mentes deles, ou seja, um homem, uma pessoa pode contaminar a sua mente. Satanás, conduz um servo dele para vir até você e corromper a sua mente. Olha só o modus operandi dele, né? E também a Bíblia vem nos dizendo lá em Tito: para os puros todas as coisas são puras, para os contaminados e infiéis nada é puro. Antes, até a sua mente e consciência estão contaminadas. Se a minha mente está contaminada, nada do que eu faço é puro, meus irmãos. Nada do que eu como é puro, porque a minha mente já está contaminada. Eu sempre vou para o errado, eu não faço mais a vontade de Deus. Hoje isso é deturpado, né? Tem gente que fala: não, mas se você acha que o porco ou que o camarão é impuro, aí vai ser impuro para você. Mas se você acha que é puro, então vai ser puro. O problema não está na comida, mas está em sua mente, não é isso que eles falam? Isso daí é a mentira da serpente. Você está fazendo você mesmo um Deus. Eu estou dizendo o que é puro ou não. A minha mente está dizendo o que é puro ou não. E aí você abandona, assim diz o Senhor, porque a palavra de Deus me diz lá que o porco é um animal imundo e que os animais de mar não têm barbatana e outras características. Esses animais são impuros, no caso o camarão, mas vem o cristão e distorce. E assim faz com várias outras coisas, com as coisas que assiste, com as coisas que ouve,
da forma que se veste. Romanos 1:28 também nos diz, né? E como ele não se importava em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada. Então nós, irmãos, podemos ter uma mente reprovada por Deus. E temos que ter muito cuidado quanto nós colocamos o nosso eu e a nossa mente antes da mente de Deus. E temos que ter muito cuidado, meus irmãos, porque a nossa mente é uma mente reprovada. Precisamos agora abnegar da nossa mente e deixar que a mente de Deus esteja em nós. Precisamos nos abnegar das nossas vontades, do nosso eu, para deixar que a vontade de Deus e Deus opere em nós. É essa a vontade de Deus, é esse o plano de Deus para nós. Em 2 Coríntios nos diz, né? Mas as suas mentes estavam cegas, porque até este dia permanece o mesmo véu encoberto na leitura do Velho Testamento, qual está voltando. E meus irmãos, percebam uma coisa muito interessante que a Bíblia nos deixa. Primeiro nós vimos que a nossa mente ela pode ser reprovada. E essa mente reprovada ela se torna uma mente cega. Olha o que diz em 2 Coríntios 3,14. Mas as suas mentes estavam cegas. Aqui falando dos judeus. Porque até este dia permanece o mesmo véu encoberto na leitura do Velho Testamento. Véu o qual está aniquilado em Cristo. Cristo, ele tira esse véu. Quando você está com a mente de Cristo, quando você abandona o seu eu e deixa que de Cristo coloque a mente dele em você, que vem através do Espírito Santo, o véu é aniquilado. Porém, nossa mente, enquanto Deus não está operando nela, enquanto não é Deus em nossa mente, a vontade dele em nós, a nossa mente está cega. E olha quem faz isso. Mas se o nosso evangelho está escondido para aquele que estão perdidos, nos quais o Deus deste mundo, Satanás, cegou as mentes daqueles que não creem. Olha só, meu irmão, que forte. Para que a luz do glorioso evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. O que é o evangelho, irmãos? O que é o evangelho? A própria Bíblia nos diz a imagem de Deus, Cristo em nós, a esperança da nossa glória. Por isso que Paulo fala, quando alguém está em Cristo, uma nova criatura é. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo entendeu o evangelho. Deus, quando foi fazer o pacto com Abraão, e deu para ele a promessa, e pregou o evangelho para Abraão, ele falou, anda diante de mim, ou seja, me busque ser perfeito, porque a minha busca, quando você me busca, e você abandona o seu eu, e você vê que as suas obras nada opera, mas as minhas obras é que deve operar em você, aí sim você anda diante de Deus e é perfeito. É essa a perfeição cristã, é Cristo em nós, é a mente de Deus operando em nós, e aí sim a imagem de Deus brilha, e aí sim, né, o evangelho, a luz do glorioso evangelho, que é a imagem de Deus, vai brilhar para as outras pessoas. Por isso a gente vê um evangelho tão fraco, sem brilho. A gente vê pessoas se batizando sem conversão, pessoas se batizando sem mudança de vida. E hoje é pregado o quê? E hoje é pregado o quê? Que essas pessoas vão se batizar e depois vão mudar. Não é isso que a Bíblia ensina, nem o Espírito de Profecia. Nos é ensinado de que para haver o batismo, nós já precisamos estar andando em novidade de vida. Essa novidade de vida, quem nos produz é o Espírito Santo. E quando essa novidade de vida é produzida, não somos mais nós que vivemos, mas sim Cristo que vive em nós, que habita em nossas mentes. Olha como isso é grande, meus irmãos. Mas nós vamos fazer um estudo falando sobre o Evangelho futuramente, e nós vamos ver qual o grande propósito de Deus quanto a operar essa imagem em nós. Vamos ler agora aqui o que está em Colossenses. E vós, que no outro tempo eres alienado e inimigo em vossas mentes, pelas vossas obras mais, agora, contudo, vos reconciliou. Então, nós éramos o quê? Alienados e inimigo em vossas mentes. Ou seja, as nossas mentes eram inimigas de Deus. E por conta disso éramos alienados. Mas Cristo nos reconciliou. Cristo é o reconciliador. É o que, através da cruz, a gente vê no sacrifício que ele fez por nós, aceitando, crendo que agora estamos salvos em Cristo, isso produz em nós o amor por Deus que nos escolheu ali, a gente crê nisso, nos tornamos eleitos, filhos adotivos, esse amor começa a produzir mudança de vida, nós agora queremos mudar, não, eu não quero mais fazer as coisas que eu sei que me afasta desse Deus, dessa cruz, eu não quero mais fazer isso. Qual é a vontade de Deus para mim? Deus vai entregando a vontade dele. Isso opera o que em nós? Uma novidade de vida, nos tornamos outra pessoa. E aí sim vem o batismo, e o Espírito Santo agora habita em nós depois do batismo.
Olha que coisa linda. Esse é o caminho que Deus quer que a gente siga, né? É a reconciliação. Agora, meus irmãos, vamos ver algumas mensagens que o Espírito de Profecia nos traz para poder abrir mais sobre essa questão. Em Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, Deus nos diz: enquanto se crê que uma mente humana afeta tão maravilhosamente outra, Satanás, que está pronto a aproveitar-se de toda vantagem, insinua-se e atua à direita e à esquerda. Olha que coisa interessante. Ou seja, irmão, o que é que aqui está dizendo? Que uma mente, quando opera em outra mente, Satanás ele está ali se aproveitando e atua tanto à direita quanto à esquerda. Tanto aquele que é influenciado quanto o que está influenciando. Satanás está dos dois pontos. E isso a gente vê hoje nas ciências da mente. Olha só como fala aqui. E ao passo que os que são devotados a essas ciências, ciência de mente sobre mente, louvam-nas até as nuvens por causa das grandes e boas obras que afirmam serem operadas por ela, mal sabem eles que poder para o mal estão nutrindo. É, no entanto, um poder que ainda operará com todos os sinais de prodígio de mentira, com todo o engano de justiça. Notai a influência dessas ciências, querido leitor, pois o conflito entre Cristo e Satanás ainda não terminou. Perceba que Satanás está tentando destruir a nossa mente. E ele está tentando destruir através das ciências. E muitos louvam as ciências da mente, acreditando que pessoas que tratam as mentes estão fazendo obras maravilhosas. Olha só o que aqui está nos dizendo. Vamos continuar. Vãs subtilezas enchem a mente dos pobres mortais. Pensam que há em si mesmo tal poder para realizarem grandes obras, que não sentem nenhuma necessidade de um poder superior. Seus princípios e sua fé são segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Ou seja, porque eles estão crendo no que a ciência, no que o homem fala, mas não no assim diz o Senhor. E por conta disso eles acham que podem realizar grandes obras, e que não tem a necessidade de Cristo, de um poder superior. Continuando, Jesus não lhe ensinou tal filosofia. Coisa alguma dessa espécie pode se encontrar em seus ensinos. Em momento nenhum, Cristo vai colocar você, meu irmão, ou eu, em proeminência de vida sem Ele, sem o poder divino. Nós não somos ninguém sem Deus. Não podemos ter nada operado sem Deus, sem o caráter dele, sem a mente dele estar à frente. Ele não encaminhou a mente dos próprios mortais para si mesmo, a um poder possuído por eles próprios. Estava sempre a dirigir o Espírito para Deus, o Criador do universo, como fonte de sua força e sabedoria. Esse foi o caminho que Jesus veio nos ensinar, seguindo esse caminho. A mente dele não estava nele, em Cristo. A mente dele estava no Pai, na divindade. Olha que coisa maravilhosa. E esse engano, meu irmão, essa penetração que Satanás vem fazendo, mediante essas ciências, é bem planejada, as ciências da mente, por meio da frenologia, da psicologia e do mesmerismo. Ele vem mais diretamente ao povo dessa geração e opera com aquele poder que lhe deve caracterizar os esforços perto do encerramento do tempo de graça. A mente de milhares tem sido assim envenenada e conduzidas a descrenças. Irmãos, aqui está a chave do nosso estudo. Satanás, ele quer manter a nossa mente distante da mente de Deus, certo? Esse é o grande propósito. Quanto mais nossa mente vive distante da mente de Deus, quanto mais a nossa mente está distante da mente do Criador, nossa mente ela vai estar totalmente destruída, precisando de um Deus. Ou nós vamos ter a ciência desse mundo como um Deus, ou nós vamos fazer a nós mesmos como um Deus, ou nós vamos fazer ensinos de demônios como um Deus, certo? Os próprios demônios, os próprios anjos maus caídos, né? Como Paulo fala, vamos estar fazendo culto aos anjos. Então, como é que Satanás deseja nos manter, principalmente no encerramento do tempo da graça, distante da mente de Deus, através dessas ciências que são bem planejadas, através da frenologia, da psicologia e do mesmerismo. E o nosso estudo é esse, meus irmãos, de ver o que é a frenologia, o mesmerismo e a psicologia.
nós vamos entender como Satanás usa essas três ciências para poder nos conduzir à descrença. E olha o que ele fala, olha o que Deus nos diz sobre isso. O espiritismo e o ocultismo rebaixam a mente. Milhares foi-me mostrado, tem se estragado mediante filosofias da frenologia e do magnetismo animal, que é o mesmo de mesmerismo, que é o que nós vamos estudar aqui. Nós vamos ver o que é isso, a filosofia da frenologia e o magnetismo animal. E esses dois pontos estão nos impelindo à infidelidade. Estamos sendo impelidos à infidelidade. Caso, olha só como isso é forte, caso a mente comece a saltar-se nesse sentido, é quase certo ela perder o seu equilíbrio e ser controlada por um demônio. Olha como isso é forte. Então, o que aqui está nos dizendo? Que se nós estivermos, então o que aqui está nos dizendo? Se nós estivermos sendo guiados pela frenologia, pelo mesmerismo, que nós vamos ver o que é, nós estaremos perdendo o equilíbrio da nossa mente e estaremos sendo controlados por um demônio. Então, meus irmãos, continuando, olha só, se Satanás fizesse um aberto e ousado ataque ao cristianismo, isso poria os cristãos em apuro e angústia, aos pés do seu Redentor, e o forte e poderoso libertador poria em fuga o ousado adversário. Ele, portanto, transforma-se em anjo de luz e atua sobre a mente para afastar o único caminho seguro e justo. As ciências da frenologia, psicologia e mesmerismo, preste atenção, as ciências da frenologia, da psicologia e mesmerismo são os condutos pelos quais ele chega mais diretamente a esta geração e atua com este poder que deve caracterizar seus esforços, e atua com este poder que deve caracterizar seus esforços próximo do fim do tempo da graça. Então perceba, meus irmãos, que Satanás usará a ciência, que Satanás usará a frenologia, a psicologia e o mesmerismo. Olha como é importante estudar esses três pontos. E olhe só mais, e veja mais, e vamos ver mais. E podemos ver também que Satanás tem passado despercebido através dessas ciências e envenenado a mente de milhares, conduzindo à infidelidade. Então, tanto o mesmerismo, como a frenologia, quanto a psicologia, nos conduz à infidelidade na palavra do Altíssimo. E essa infidelidade afasta a nossa mente da mente de Cristo, né? Ele fica satisfeito com a difusão dessas ciências. Isso foi escrito há 150, 160 anos atrás. Olha o quanto ele já difundiu essas ciências, vocês vão ver. Quando vocês verem o que é a frenologia e o mesmerismo, vocês vão ficar assim, boquiabertos. Continuando, é um plano que ele mesmo ideou, porque através delas pode ganhar acesso à mente e influenciá-la bem como lhe apraz. Às vezes, ele vem na forma de um amável jovem sob uma bela aparência, realiza curas e é adorado pelos enganados mortais, ou seja, adorado, né, pelos enganados mortais, como um bom benfeitor da humanidade. Frenologia e mesmerismo são por demais exaltados. Eles são bons em seu devido lugar, mas Satanás deles se utiliza como o mais poderoso dos instrumentos para enganar e destruir os seres humanos. Nós vamos ver que essas ciências ele introduziu como algo bom, mas hoje é o que ele faz para destruir todo mundo. Ainda chega a nós como algo bom. Suas artimanhas e enganos são recebidos como provenientes do céu. O povo pensa que é algo de Deus. E a fé na revelação, a Bíblia, é destruída da mente de milhares. Satanás recebe a adoração dos homens que seguem essa satânica majestade. Então, meus irmãos, se nós estamos seguindo o mesmerismo, a frenologia e a psicologia, nós estamos adorando a Satanás, ele recebe a adoração de nós. E nós estamos seguindo a satânica majestade, que é ele, o diabo. Milhares estão conversando com Satanás, com ele, e recebendo as instruções desse Deus demoníaco e agindo de acordo com as suas instruções. O mundo que se julga muito beneficiado pela frenologia e o magnetismo animal nunca foi
tão corrompido. Satanás usa essas coisas para destruir a virtude e lançar os fundamentos do espiritualismo. Meus irmãos, e vocês vão ficar, assim, bastante impressionados quando vocês verem o que é a frenologia e magnetismo animal. Em nossos púlpitos já está sendo pregado tudo isso que nós estamos lendo aqui. Vocês vão ver o quanto Satanás já se introduziu nas fileiras do professo povo de Deus, dos que professam a Cristo e têm a tua verdade. É algo que deixa a gente assim impactado. Eu, quando fiz esse estudo e comecei a entender o que era a frenologia, o mesmerismo e o papel da psicologia, eu fiquei assim tão chocado em ver o quanto o povo de Deus desconhece isso. As pregações hoje em dia estão carregadas de mesmerismo, carregada de frenologia, e vocês vão ver o que é cada coisa no dia de hoje. Gente, é algo assim que nos deixa muito... Eu não tenho nem como me expressar. Mas, no nosso próximo estudo, nós vamos estudar, conhecer o que é a frenologia. E depois vamos conhecer o que é o mesmerismo e ver o papel da psicologia quanto aos enganos de Satanás para os últimos dias. Certo? Assista. Espero que Deus possa estar contigo, te abençoando e te guardando, meu irmão e minha irmã. Espero que Deus possa estar contigo, meu irmão e minha irmã, te guardando e te abençoando. Até o nosso próximo estudo.